primeira fonte de provisão, o trabalho. O trabalho é a fonte natural, de onde Jesus provê os recursos para a sua obra e para colocar o pão diário sobre as nossas mesas. O trabalho foi o meio estabelecido por Deus a nós, e foi estabelecido já no Éden, para nos prover o alimento diário. Então é por meio do trabalho que você vai comprar o teu sapato, é por meio do trabalho que você vai comprar a roupa, é por meio do trabalho que você vai adquirir tudo aquilo que você necessita para o sustento de sua casa, de sua família. O trabalho, ele era bênção no ambiente do Éden, do paraíso, e é bênção ainda hoje. Mas no tempo do Éden, no tempo lá do paraíso, o trabalho era uma bênção que não trazia ao ser humano o enfado, o peso daquela obra, daquela realização. Nós fomos convocados por Deus, quando olhamos para Adão e para Eva, para cuidarmos do jardim, para cuidarmos da sua criação. Isso era trabalho. O trabalho, ele deveria ser algo muito prazeroso no Éden. Da mesma forma como Deus sentiu prazer ao terminar toda a sua criação. Deus fez toda a sua criação e ele não disse, estou fatigado. Nossa, que coisa mais difícil. Não, Deus terminou a criação e o texto termina dizendo que ele olhou e disse que tudo ficou muito bom, ele sentiu prazer na criação. Então, o trabalho trouxe para Deus prazer. E assim deveria ser em nossas vidas, e assim certamente era no Éden. O trabalho não era para ser algo penoso. E o próprio Deus então nos deu para que nós pudéssemos encontrar naquele trabalho prazer, realização. Contudo, por causa do pecado, o trabalho se tornou árduo, exaustivo, pesado, se assim podemos dizer, para todos nós seres humanos. Conforme a gente pode ler em Gênesis, capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Então nós vamos perceber que é uma fala que vai ocorrer após o pecado. Então preste atenção que está escrito em Gênesis 3, verso 17 a 19. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Agora preste atenção. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O que dá a entender então que não existia sofrimento no trabalho antes da queda. Aí continua dizendo o verso 18: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Ele está falando até que se torne pó novamente, né? Visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, se você ainda tem uma expectativa de ser suprido na sua vida, nas suas necessidades, sem suar, sem trabalhar, sem passar pela exaustão, você está sonhando. Você está esperando algo a qual Deus não prometeu. Desde a do Éden ele falou: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Portanto, é por meio do seu trabalho que Jesus irá sustentar também a sua obra na igreja, isto é, a sua obra nesta casa, e irá prover o pão diário também sobre a sua mesa. E essa verdade, ela está clara nas palavras do apóstolo Paulo, conforme nós lemos em sua segunda carta aos crentes de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 ao 12. Me acompanhe nessa leitura, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 ao 12.
quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Então, o apóstolo está escrevendo que quando ele estava lá com eles em Tessalônica, ele havia dado uma ordem. Ele está dizendo qual ordem foi. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Veja, desde lá do Éden, quando então o homem caiu, o próprio Senhor disse: você vai trabalhar agora, vai suar para comer do seu pão. E agora nós encontramos Paulo reforçando essas palavras. Alguns irmãos da igreja lá de Tessalônica, recebendo a pregação de que Jesus estaria para chegar, voltar, a segunda vinda de Jesus estava próxima, aqueles irmãos decidiram parar de trabalhar. Mas quando eles pararam de trabalhar, isto é, eles pararam de produzir, eles não tinham como comer o pão. Então o que esses irmãos iam fazer? Vamos comer o pão na casa do nosso vizinho, vamos comer o pão lá na casa do nosso irmão. E aquele irmão que está lá, suando, trabalhando para produzir o pão, aí tinha que ficar dividindo com aqueles que não queriam trabalhar. Isso foi se tornando pesado. Você imagina você trabalhar, você tem que sustentar a sua casa, seus filhos, e ainda tem que sustentar os irmãos e a família dele que não está querendo trabalhar, porque não, eu vou ficar aqui até Jesus voltar, de boa, E então Paulo está advertindo essas pessoas, para que se vocês não trabalharem, também não coma. Não coma. Veja que a palavra dele é uma palavra dura, na verdade. Então ele diz, ordenamos e exortamos, ele fala, que trabalhem e comam o seu próprio pão. Ele está ensinando para a igreja, e esse ensino é claro que serve para nós, dessa forma, que o pão que vem à nossa mesa, então ele vem a partir do trabalho que produzimos. Essa é uma das fontes das quais Jesus utiliza para sustentar as nossas vidas. Eu acredito que podemos dizer que o pão, o alimento gerado como fruto do nosso trabalho, é primeiramente, segundo o entendimento que nós podemos dizer da própria palavra do apóstolo Paulo, para o nosso deleite. Isto é, eu trabalho primeiro para produzir o pão para minha casa, para minha família. Seria, pelo que o texto nos indica, o óbvio a nós pensarmos. Cada um deve produzir o seu próprio pão, segundo ele, ao ponto dele dizer, se você não trabalha, não está produzindo pão, mas não vai comer o pão do outro, que trabalhou e produziu pão. É disso que ele está tratando. Mas nós vamos perceber também que este pão que nós produzimos não é só para o nosso deleite. É também para o sustento daqueles que vivem integralmente no serviço a Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler aí do verso 11. Eu pulei o verso 12 só para que a gente possa entender melhor o que está dizendo. Verso 11, 13 e 14. Ele vai mostrar para nós que aqueles que vivem da pregação do Evangelho de Cristo devem ser providos através dos pães. É a forma que eu estou aqui usando. O pão é o alimento ofertado por aqueles que são espiritualmente alimentados. É disso que Paulo vai falar. O apóstolo Paulo, na verdade, dentro de todo esse contexto, que eu não quero entrar todo ele, mas ele está defendendo o seu direito. Paulo está se defendendo nesse sentido, então ele está defendendo o seu direito de provisão por parte daquela igreja, por parte daqueles irmãos ali. Ele está dizendo sim, que ele era digno de receber deles o alimento, a provisão, a oferta que eles tinham para dar. Então preste atenção nessas palavras do apóstolo Paulo. Então versículo 11 diz assim: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? E essa é uma daquelas perguntas retóricas que não precisa ser respondida. Ele está querendo que eles entendam que é direito deles sim, colher as coisas materiais. Aí diz assim: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo,
e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar, da mesma forma, o Senhor, agora veja, ele está dizendo que foi o Senhor, ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Portanto, nós vimos que Jesus sustenta a sua obra através do trabalho de cada um de vocês. A igreja, ela é sustentada através do trabalho dos seus membros, daqueles que fazem parte dela. E da mesma forma, então, você produz o seu pão, você alimenta a sua casa, mas também ele está mostrando que deve prover o alimento para aqueles que trabalham integralmente para o Senhor. Isso já é ensinado, sem que a gente agora entre em muitos detalhes, já no passado, no Antigo Testamento. Veja que todas as tribos de Israel, tirando a tribo de Levi, os levitas, tinham que dar o seu dízimo. Esse dízimo era dado para o sustento de todos aqueles que eram da tribo de Levi. Todos os levitas eram sustentados, não era só o sumo sacerdote, todos, a família, tudo que estava lá, que pertencia àquela tribo, todos eles, filhos, era sustentado então por aquilo. Deus estava ensinando já o povo que eles deveriam sustentar aqueles que trabalhavam integralmente, desde aquele tempo. E assim Paulo está hoje também trazendo através dessa carta aos Coríntios o mesmo ensino no Novo Testamento. Entretanto, eu quero aqui dizer que existe um grande perigo nesse ensino. Uma vez que então nós entendemos que Deus nos faz instrumentos para a provisão. E o grande perigo é nós nos perdermos como agentes de Deus. E nós começarmos então a achar que somos nós que sustentamos a nossa casa. Somos nós que sustentamos a casa de Deus. Este é um grande perigo que pode acontecer em nossos corações. Então, eu trabalho porque Deus assim o fez, e Deus me sustenta para que eu trabalhe. Aí eu levanto o pão, então eu começo a dar o pão lá na casa de Deus, eu dou o pão na minha casa, minha família, e daqui a pouco eu começo a achar que sou eu sou o cara. Sem mim Deus não vive. A obra dele não vai, eu que tenho que dar o pão para Deus, senão Deus não consegue fazer, eu tenho que dar o pão para os meus filhos, senão Deus não... Deus nos dá de fato o privilégio de sermos estes instrumentos. Porque se tem uma coisa tão bonita em toda a história da Bíblia, é que Deus, ele poderia fazer tudo sozinho. Mas ele gosta de trabalhar conosco, ele gosta de nos chamar para sermos cooperadores na sua obra. E ele nos dá então esse privilégio de participarmos da obra dele. Então a gente precisa cuidar muito com os nossos corações, porque aí a gente começa a achar que somos nós, e aí a gente quer controlar, e nós não somos nada. Tudo que eu ganho, todo o pão que eu produzo não é meu, não é seu, é do Senhor. Tudo é dele, a nossa vida é dele, tudo que fazemos pertence a ele, e nós devemos estar prontos para entregar tudo. E pode sim, num determinado momento da sua história, Deus chegar para você e pedir tudo que você tem. E você vai dizer, Senhor, não, mas isso é meu, eu conquistei o meu trabalho. Não, você vai ter que estar pronto e dizer, Senhor, está aqui. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Me dá o seu filho, Isaque. Mas quem que deu Isaque para? Foi Abraão? Foi Deus. Me dá o seu filho, Isaque. Não foi assim que Deus, porventura, não colocou aquela viúva diante do profeta? E aí chega o profeta na casa dela, você imagina essa cena? Israel vivendo todo um período de seca, o profeta vai a uma terra que nem era ela israelita, nem era ela serva do Senhor lá de Israel. E aí chega o profeta até ela e diz, olha, me dá de comer. A viúva, só com o seu filho, naqueles tempos uma mulher poderia produzir muito, e ela diz, o pouco que eu tenho é para mim comer hoje com meu filho e amanhã morrer. Isto é, não tenho mais nada. E ele olha para ela e ele diz para ela, então me dá deste pouco, isto é, me alimenta primeiro que não vai te faltar. Olha que desafio para aquela mulher. Mas ela ouve e ela faz o quê? Ela vai e dá.
E aí não sei o que aconteceu, não sei, porque aí ela fazia o bolinho lá, né, com a farinha, sei lá, voltava no pote e tinha de novo. Você já pensou que coisa maravilhosa? Por quê? Porque de fato e verdade toda a provisão vem de Deus. Não é do nosso trabalho, dos nossos recursos. E é isso que nós temos que conseguir compreender. Eu sou instrumento dele, ele vai me utilizando enquanto eu me permito, enquanto eu entendo essa verdade, eu desfruto dela e eu sou abençoado nela. Enquanto eu estou assim, mas eu nunca posso me esquecer que a verdadeira provisão é dele. É ele que faz primeiro e não eu. Quando nós olhamos para o nosso texto de João, no capítulo 6, do verso 1 ao 15, que nós lemos lá no último encontro, nós percebemos no texto que Filipe e André buscaram a provisão do pão na fonte que nós chamamos de trabalho. Em João 6, 7, nós vemos o seguinte. Então vamos recordar aqui as palavras lá de Filipe. João 6, 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Filipe olhou para o dinheiro, para a moeda corrente de seus dias, o denário. Um denário era fruto de um dia de trabalho. Contudo, ele percebeu que 200 denários, valor este, então, que se refere a 200 dias de trabalho. Nem 200 dias de trabalho eu conseguiria alimentar este povo. É disso que ele está falando. Não eram suficientes para alimentar aquela multidão. Ele estava dizendo para Jesus que eles não tinham recursos para prover o pão. A multidão era muito grande. Então era melhor despedi-los com fome. Se você ler depois os outros evangelhos que tratam deste mesmo tópico, deste mesmo ponto, você vai perceber que eles querem mandar a multidão embora. O Senhor manda eles para casa. Cada um se vire, cada um vai produzir o seu pão. Esse era o pensamento deles. Este é o modelo socioeconômico implantado pelos homens. Este é o modelo que domina os nossos sistemas econômicos no mundo, as nossas sociedades de forma geral, e que nos leva então a guerrearmos uns com os outros, em busca de dominarmos o mercado e garantirmos a nós, primeiramente, o nosso alimento diário. E às vezes à custa de muitas vidas. Neste modelo gerido então pelos homens de provisão do pão diário, você tem somente a provisão que o seu dinheiro pode lhe oferecer. Todo o seu recurso depende de quanto financeiramente você tem. Então, para você, neste caso, não é válido a palavra do salmista. Porque o salmista descreve dizendo assim: o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Mas se você confia apenas no fruto do seu trabalho e não no que o Senhor faz e provê, você não está de fato confiando que é de Deus. Você está acreditando como Filipe. Não, ele olhou: poxa, meu fruto, meu trabalho é de um dia, nem 200 dias eu vou conseguir alimentar esse povo. Manda embora, Senhor, manda embora, não dá. Essa foi a impressão dele. Porque esse é o modelo que a gente enxerga humanamente. E eu quero dizer para você que este modelo dos homens é falido. Pois não sustenta a todos. E aprisiona os homens a necessidade de acumular mais recursos, com o fim de se precaver para o futuro. Para um futuro que nem se sabe se terá. Mas nós vivemos tentando acumular, muitas vezes, intensamente, sem viver o hoje, para um futuro que talvez você nem consiga chegar a viver. Porque também está escrito na palavra de Deus: o homem faz seus planos, mas a palavra final é do Senhor. Só Deus sabe quantos dias temos nós ainda de vida. E este modelo de Filipe, este modelo que se apoia naquilo que você pode fazer e realizar a partir do seu trabalho, é um modelo que já se provou socialmente falido. Nós, brasileiros, vivemos dentro de um sistema cuja nossa sociedade, 50 milhões
estão vivendo na pobreza. 30 milhões destes 50 vivem abaixo da linha da pobreza. Este é um sistema falido, onde todo mundo está tentando juntar recursos a partir de seu próprio esforço, confiados no seu próprio esforço, tentando capitalizar, e sem enxergar o próximo, sem enxergar o outro. E assim falta pão para todos. André, por sua vez, ele viu um menino, um adolescente, com 5 pães de cevada, 2 peixinhos. E esta era a alimentação de uma pessoa pobre. Aquele menino, pelo alimento que ele apresentou, ele era pobre. A cevada era um pão fino, cozido muitas vezes então na grelha. Um pãozinho mais fino. Possivelmente aquele adolescente, ele havia preparado aqueles pãezinhos e peixes para a sua alimentação daquele dia. Quem sabe, querendo ouvir Jesus, saber que tinha muito para aprender, né? Ele preparou aquele lanchinho para ele. Era um lanche de uma pessoa pobre, era suficiente para ele naquele dia. Os ricos daquele dia comiam pão feito de trigo, não cevada. Entretanto, André, ele apresentou a Jesus aquele menino com aquele alimento, vamos assim dizer então, né? Simples, humilde, para confirmar as palavras de Filipe, conforme nós lemos e nós vamos ler novamente hoje, em João 6, verso 8 e 9. Veja, diz assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Ele pergunta agora para Jesus. Percebemos então na palavra de André que ele não estava apresentando aquele menino esperando um milagre de Jesus. Ele apenas o fez para confirmar que eles não tinham os recursos para alimentar aquela multidão. Ele estava junto com Filipe. Por isso então era melhor despedi-los. Ambos estavam olhando apenas para a provisão tangível, fruto do trabalho humano. Eles estavam confiados no pão que podiam produzir. Apenas isso, somente isso. Assim vivemos muitos de nós. Embora nós afirmemos que é Deus que nos sustenta, lá no fundo mesmo, quando nós olhamos e nós nos avaliamos, a gente percebe que a gente confia apenas no nosso trabalho, no fruto do nosso trabalho. A gente morre de medo de perder um emprego, por exemplo, porque você não é capaz de confiar que depois que você perder o emprego, Deus vai te sustentar de alguma forma. Na verdade, você confia naquilo que está pingando na tua conta. A gente vive assim. E esse é um erro, porque nós nos esquecemos de quem é o verdadeiro provedor de nossa vida, de nossa casa, da igreja.